Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer o Evangelho em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini e Arca de Noé. Antes de começar o nosso Evangelho, vamos fazer a nossa oração inicial. E vamos lembrar que o Centro Espírita Capitão Vendramini tem palestras presenciais todos os domingos das 19 às 20 horas. E junto com as palestras tem a evangelização infantil para crianças acima de 3 anos de idade. Antes de começar o nosso Evangelho, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus, a Deus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores de luz por essa oportunidade de aprendizado, por essa oportunidade de nos elevarmos mais um pouquinho através dos seus ensinamentos. Que assim seja. Muito obrigada. O nosso Evangelho hoje é do Evangelho de João 16:13, que tem como título Sem Ruídos. Começa assim: porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então agora nós vamos comentar essa passagem do Evangelho de João. Conhecer o princípio das coisas possibilita a compreensão de inúmeras situações, proporcionando a oportunidade de melhorar nosso relacionamento com tudo que nos cerca, assim estimulando nosso desenvolvimento intelecto-moral. Então nós temos que conhecer o Evangelho de Jesus, nós temos que conhecer a doutrina que nós estudamos através do estudo, porque isso vai nos ajudar a nos melhorar como pessoa, vai nos ajudar a mudar a nossa maneira de ver o mundo, de ver as coisas, vai ajudar o nosso adiantamento espiritual. Kardec, na questão 799 do Livro dos Espíritos, perguntou aos orientadores espirituais: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Essa foi a pergunta de Kardec aos espíritos. Aí eles responderam: destruindo o materialismo. Porque quando a gente tem que pensar que o materialismo, quando a gente está muito preso à matéria, a gente não tem tempo de desenvolver espiritualmente, porque a gente só fica preso aos bens materiais. Então a resposta foi a seguinte: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Então, o que nós começamos a comentar foi o seguinte: quando nós destruímos o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Por que o materialismo é uma chaga da sociedade? Porque as pessoas elas querem ter muito além do que elas precisam para viver. E quando a gente tem que ter muito além daquilo que nós precisamos para viver, a gente só fica preso à matéria. A gente só quer juntar coisas e esquece da parte espiritual. A gente não tem tempo para estudar. Aí a gente fica muito preocupado, muito ansioso, cada vez mais ansioso com a vida futura. E a gente fica com medo. Às vezes tem gente que tem tanta coisa que o único problema que ele tem é medo de perder as coisas que ele tem, que ele juntou. Então isso é uma coisa que atrapalha o nosso estudo, atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. E a gente tem que destruir os nossos preconceitos de religião, de cor, porque nós temos que lembrar que todos somos irmãos e aí que nós devemos nos unir. Então, quando a gente é muito materialista, a gente fica muito egoísta, a gente fica com o ego muito alterado, porque nós achamos que o que vale, a parte material, supera tudo. Então nós vamos pensar nessa resposta de Kardec, dos espíritos para Kardec.
Vamos lembrar que estamos aqui na Terra para evoluirmos de acordo com o nosso merecimento. Então nós temos que trabalhar para a nossa evolução, nós temos que construir a nossa evolução dentro de nós. Esse merecimento vem das nossas escolhas diárias, então diariamente nós escolhemos. Se escolhermos bem no presente, estaremos garantindo um futuro de paz ao nosso coração. Então se eu fizer o que eu puder de melhor hoje, amanhã eu vou ter plantado uma sementinha de amor, vou ter um melhor. Se eu fizer pro mal, eu vou ter o mal. Então nós escolhemos diariamente. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Temos que dissipar as trevas do materialismo pela disciplina do nosso trabalho no bem, pela fraternidade, entendimento e educação. Então é aquilo, né? Nós temos que trabalhar no bem, trabalhar os nossos sentimentos, ser mais fraterno, entender. E para a gente entender, a gente tem que estudar. Toda vez que a gente estuda, abre uma porta. A gente tem que seguir pela porta estreita, que é a porta da disciplina, do estudo e da nossa reforma íntima, da nossa melhora dos nossos sentimentos. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Então, quando nós surgimos, a gente só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, nossos sentimentos, a gente constrói os nossos sentimentos através da instrução e da depuração. O ponto delicado do sentimento é o amor. Então, nós temos que aprender a amar. Jesus veio nos ensinar a isso, né? A amar mais. Quando a gente ama, a gente olha as coisas com os olhos de amor, com os olhos de... A gente melhora o nosso olhar mundo afora. O Espírito da Verdade vem como a luz e combate e vence as sombras, sem ruídos. Então, o Espírito da Verdade combate e vence as sombras sem ruídos, através do trabalho de cada um de nós, na transformação de nós mesmos. Sua missão é transformar, iluminando o caminho, para que os homens vejam o amor, que constitui o guia único para todos até a redenção. Então, é sem ruídos esse trabalho, porque cada um de nós vai fazer a sua missão de transformar-se. E vamos iluminar o nosso caminho. Quando nós iluminamos o nosso caminho, nós estamos iluminando o caminho da nossa família, estamos iluminando o caminho no nosso trabalho, estamos iluminando o caminho de várias pessoas com quem nós convivemos, porque nós estamos nos transformando através do amor. E quando nós transformamos, nós ajudamos a transformar os outros através do exemplo, sem ruídos, só com amor. Vamos pensar nisso. Uma boa semana para todos. Que assim seja. Muito obrigada.